Vamos agora para o nosso próximo assunto. Vamos falar sobre a Justiça do Trabalho. E começamos falando dos órgãos da Justiça do Trabalho. Então vem aqui na tela comigo. Os órgãos da Justiça do Trabalho são os seguintes. Primeiro, eu tenho o TST, Tribunal Superior do Trabalho. Depois eu tenho os TRTs, Tribunais Regionais do Trabalho. E por último, os juízes do trabalho. Composição do TST. O TST, meus amigos, ele é composto por 27 ministros de Estado. Quer ver o macete? O macete é o seguinte, ó, todos têm um macete, né? Todos têm um macete. O macete do TST. Pega as iniciais e faz assim, 30, 100, 3. 30, 100, 3, 30 menos 3, dá quanto? 27 ministros. Então, o TST, ele tem 27 ministros de Estado. Esses ministros do TST, eles vão ser nomeados por quem? Novamente, vão ser nomeados pelo presidente da República, após aprovação prévia do Senado Federal. Eles precisarão ter também entre 35 e 65 anos de idade. Entre 35 e 65 anos de idade. Tá? Bom, se aplica a regra do 5º Constitucional ao TST? Sim, aplica-se a regra do 5º Constitucional. Nós vamos ter aqui, ó, 1/5 dos membros do TST vão ser advogados e membros do Ministério Público, aqui no caso o Ministério Público do Trabalho, tá? Igual nos TRFs, né? Nos TRFs, nós vamos ter membros do Ministério Público Federal. Aqui, nós vamos ter membros do Ministério Público do Trabalho. Sendo que, tanto num caso quanto no outro, é necessário que se tenha mais de 10 anos, tanto para os advogados quanto para os membros do Ministério Público do Trabalho, é necessário que exista aqui mais de 10 anos de efetivo exercício, né? Mais de 10 anos de experiência, de atividade profissional. Ah, só um detalhezinho aqui. Esses ministros do TST, tá, meus amigos? Eles precisam ter notável, todos eles, né? Eles precisam ter notável saber jurídico. Esses ministros do TST, né? Notável saber jurídico e reputação ilibada. Tá? Bom, e os outros 4/5? Os outros 4/5 membros do TST têm que ser escolhidos dentre juízes de TRTs, juízes dos TRTs, ou seja, desembargadores de TRT. Sendo que esses caras aqui, ó, esses caras que são juízes dos TRTs e que vão compor o TST, eles obrigatoriamente, veja, é diferente do que tem pro STJ, tá? Esses juízes dos TRTs que compõem o TST, eles terão que ser oriundos da magistratura de carreira. Oriundos da magistratura de carreira. Então, observe aqui o seguinte, olha. Lá no TRT, nós vamos ter desembargadores, nós vamos ter juízes de TRT que não são de carreira? Vamos. Nós vamos ter lá no TRT juízes que são oriundos da advocacia, que são oriundos do Ministério Público, né? Pois bem, agora, no TST, esses 4/5 aqui
são para juízes de TRT oriundos da magistratura de carreira. Tudo bem? Tranquilo isso, né? Joia. E vamos falar agora da composição dos TRTs. Os TRTs, gente, mesma coisa dos TRFs. Eles terão no mínimo, 7 juízes. 7 juízes de TRT. Desses 7 juízes, nós vamos ter aqui, ó, 1/5 para advogados e membros do MPT e membros do Ministério Público do Trabalho, e 4/5, mediante promoção de juízes do trabalho. Tranquilo, gente? Joia. Ricardo, os TRTs, eles podem funcionar descentralizadamente também? Podem. Os TRTs também podem funcionar descentralizadamente, assim como os TRFs. Eles podem funcionar descentralizadamente instalando a justiça itinerante, constituindo câmaras regionais. Tá? É possível. Vamos lá, em frente. Competência da Justiça do Trabalho, artigo 114. Se você estiver, né, num concurso de Tribunal do Trabalho, você vai estudar mais processo do trabalho. E aí, lá em processo do trabalho, você aprofunda um pouco mais nesse artigo 114. Aqui eu vou dar alguns aspectos constitucionais para você, tá? Então, vamos lá. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. Inciso 1. As ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Meus amigos, olha só, essa competência aqui do inciso 1, ela vai alcançar, por exemplo, uma relação de trabalho que exista entre uma embaixada dos Estados Unidos e um funcionário dela, um funcionário brasileiro. Né? Imagina, um funcionário José trabalha na embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil e há uma controvérsia trabalhista. Vai ser matéria da Justiça do Trabalho, É interessante que isso daí é uma jurisprudência relevante do STF que diz o seguinte: não há imunidade de jurisdição do Estado estrangeiro em matéria de natureza trabalhista. Porque, vejam, existe uma regra no direito internacional que é a regra da imunidade de jurisdição. Né? Tem até uma expressão em latim, né? Parim parem non habet judicium, né? Que significa que não há jurisdição entre pares. Então, em regra, um Estado estrangeiro não se submete à jurisdição do outro. É a imunidade de jurisdição do Estado estrangeiro. Essa regra, porém, não é absoluta. E aqui, em matéria de trabalhista, há uma flexibilização dessa imunidade de jurisdição do Estado estrangeiro. Então, é possível, né, que seja levada à Justiça do Trabalho uma ação que envolva a embaixada de um país aqui no Brasil e um trabalhador brasileiro. Né? Não há imunidade de jurisdição do Estado estrangeiro em matéria trabalhista. E vejam, essa competência do inciso 1, ela não inclui, sabe o quê? Ela não inclui controvérsias que entre poder público e servidores públicos estatutários. Servidores públicos estatutários. Porque se eu estiver falando, por exemplo, em uma controvérsia, uma ação, em que de um lado eu tenho a União, do outro lado eu tenho um servidor público estatutário, um servidor público federal, né? Aí, meus amigos, a competência vai ser da Justiça Federal.
Agora, se eu tenho a União e um empregado público seletista, aí sim, competência da Justiça do Trabalho, tá? Essa competência do inciso 1, porém, não abrange, não inclui as ações entre poder público de um lado e do outro lado servidores públicos estatutários, né? Vamos lá, inciso 2. Ações que envolvam o exercício do direito de greve. Aqui, meus amigos, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a existência de uma súmula vinculante, que é essa súmula vinculante 23 aqui, ó. Veja que ela diz: a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar a ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada. Então vamos imaginar o seguinte: os bancários entram em greve e aí eles ocupam as agências bancárias. Você tenta entrar lá para fazer um saque no caixa automático e os caras não estão deixando você entrar, sabe? Eles ocuparam a agência bancária, eles entraram em greve, mas ocuparam a agência bancária. Vejam, você vai precisar desse tipo de ação, que é a ação possessória. Só que é uma ação possessória que é ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve. Então aí a competência vai ser do Justiça do Trabalho. Entendido? Então é nessa situação que se aplica a súmula vinculante 23. Já caiu, ó, várias e várias vezes em prova essa súmula vinculante 23. Então você tem que saber, ação possessória, né? Ação possessória que for ajuizada em razão do exercício do direito de greve vai ser competência da Justiça do Trabalho. Tudo bem? Por quê? Em virtude disso aqui, ó, desse inciso 2. As ações que envolvem exercício do direito de greve são competência da Justiça do Trabalho. Inciso 3. Ações sobre representação sindical entre sindicatos trabalhadores e entre sindicatos empregadores. Inciso 4. Mandado de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição, ou seja, a jurisdição da Justiça do Trabalho. Inciso 5. Conflito de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista. Ressalvado o disposto no artigo 102. O que é o artigo 102, inciso 1, alínea O? É quando o conflito de competência envolver um tribunal superior, né, envolvendo o TST, porque aí, envolvendo o TST, o conflito de competência vai ser resolvido por quem? Se envolve um tribunal superior, quem resolve o conflito de competência é o STF, né? 6. Ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho. Competência da Justiça do Trabalho também. Inciso 7. Ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. Então imagina um AFT, Auditor Fiscal do Trabalho, né? Que trabalha dentro da estrutura do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, ele aplica uma penalidade administrativa contra o empregador. Uma ação que envolva essa penalidade administrativa vai ser julgada pela Justiça do Trabalho, né? Inciso 8, execução de ofício das contribuições sociais previstas no artigo 195.1a e 2 e seus acréscimos legais decorrentes das sentenças que proferir. E outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, tá? Temos ainda aqui, meus amigos, o parágrafo 1º, o parágrafo 2º e 3º, que às vezes aparecem em prova, tá? Você sabe, né, nós já falamos em outro momento do curso, né? Nós falamos em negociação coletiva de trabalho. A negociação coletiva, ela pode ser uma convenção coletiva ou um acordo coletivo, né? A convenção coletiva é uma negociação que se estabelece entre sindicato patronal e sindicato dos trabalhadores, e o acordo coletivo é uma negociação que se estabelece entre o sindicato dos trabalhadores e uma empresa ou um grupo de empresas, né? Pois bem, essa negociação coletiva,
Se ela não der certo, se ela não for possível, ou seja, se houver se ela for frustrada de alguma maneira, vai se tentar resolver aquilo por meio de arbitragem, né? A arbitragem é quando se chama um terceiro imparcial, e não é o judiciário aí, vai se chamar um terceiro imparcial para se firmar aquele acordo. Então vem aqui, ó. Parágrafo 1º. Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros. Então poderão resolver aquela controvérsia por arbitragem, né? Recusando-se qualquer das partes da negociação coletiva ou a arbitragem, é facultado às mesas de comum acordo ajuizar dissídio coletivo. Dissídio coletivo, meus amigos. Então, dissídio coletivo é uma ação que é proposta na Justiça do Trabalho quando não é possível se chegar a um resultado naquela negociação coletiva, né? Quando não é possível se chegar também a um acordo na arbitragem, né? Elas se recusam à negociação coletiva, se recusam à arbitragem, aí nós temos o dissídio coletivo, que é uma ação proposta na Justiça do Trabalho, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente, tá? E o parágrafo 3º, em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo. O Ministério Público pode ajuizar dissídio coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito. Então, quando aqui, a Constituição fala que o Ministério Público do Trabalho pode ajuizar dissídio coletivo, quando houver greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse público. Vamos lá, vamos ver agora uma questão de prova. Adalberto tem 55 anos. 55 anos. Reputação ilibada. E é advogado bastante conceituado na área de direito do trabalho há 15 anos. Porém, sempre desejou sempre fazer parte do TST, mas sem a intenção de prestar concurso para a magistratura. Adalberto descobriu, ao consultar a Constituição Federal, que há a possibilidade de realizar seu sonho, pois além dos membros oriundos da magistratura de carreira, o TST é composto por... Essa questão foi tranquila, né, gente? Vejam só. O TST, ele observa a regra do 5º constitucional? Observa, né? 1/5 dos membros do TST para 1/5 das vagas no TST é para advogados e membros do Ministério Público do Trabalho, né? Que tem mais de 10 anos de atividade profissional. Então aqui, olha a letra D e a E, né? É a letra D que vai ser o gabarito, ó, 1/5 dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos de efetivo exercício. Gabarito aqui, letra D. Tranquila, né? Vamos lá, mais uma. Jamile consultou um advogado a fim de propor uma ação de indenização por dano moral decorrente da relação de trabalho em face de sua empregadora, Amanda e Armando Limitada. Admitindo-se que o ato danoso constitui crime contra a organização do trabalho, devendo ser objeto de ação penal, é correto afirmar que, para processar e julgar as referidas ações, a competência é de quem? Então, nós temos aí duas ações distintas. Nós temos uma primeira, que é de indenização por dano moral decorrente da relação de trabalho, e temos uma outra ação, que é uma causa, um crime contra a organização do trabalho. Então, temos duas coisas diferentes. Pergunto para vocês, a Justiça do Trabalho, ela tem competência criminal? Não. Justiça do Trabalho não tem competência criminal. Então, quem vai julgar, né, esse crime contra a organização do trabalho é o juiz federal de primeira instância. Ao passo que a ação de indenização por danos morais decorrentes da relação de trabalho, aí sim é competência da Justiça do Trabalho. Então, a competência aqui, ó, letra A, Justiça do Trabalho para ação indenizatória, é isso mesmo, e
Justiça Federal para ação penal. Gabarito, letra A. É isso mesmo. Vamos em frente. Um determinado banco privado do país ajuizou ação de interdito probitório para que seus clientes e funcionários tenham acesso às agências bancárias em decorrência de movimento grevista de bancários que realizam piquete nas portas das agências no estado do Maranhão. Neste caso, a competência para processar e julgar a demanda é... Meus amigos, aqui é a aplicação da súmula vinculante número 23 que nós vimos, né? Súmula vinculante número 23. Nós temos aqui uma ação de interdito proibitório, né? Proibitório. Essa ação de interdito proibitório é um exemplo de ação possessória, né? Essa ação possessória, ela está sendo ajuizada em razão do exercício do direito de greve, não é mesmo? Pois bem, se ela está sendo ajuizada em razão do exercício do direito de greve, ela vai ser competência da Justiça do Trabalho, tá? Então, competência aqui para processar e julgar a demanda é da Justiça do Trabalho, aplicação da súmula vinculante 23. Mais duas questões aqui. O Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que a competência para julgar ações oriundas da relação de trabalho entre servidores e administração pública é da Justiça Federal, independentemente de serem servidores estatutários ou seletistas. Meus amigos, errada. Errada. Por quê? Independentemente de serem servidores estatutários ou seletistas, errado. A Justiça Federal vai julgar ações entre o poder público e servidores estatutários. Mas se for um empregado público seletista e versus poder público, aí a competência da Justiça do Trabalho, né? Então, quando envolve seletista, é Justiça do Trabalho. Quando envolve estatutário, é Justiça Federal. Mas se for um servidor público estadual e estatutário, aí é Justiça Estadual, né? Só fica ligado nisso, né? Vai estar fora da Justiça do Trabalho, mas se for um servidor público estadual estatutário, aí a competência da Justiça Estadual. Vamos lá, mais uma. A Justiça do Trabalho não tem competência para julgar ações penais condenatórias. Tá certo, a Justiça do Trabalho não tem competência criminal mesmo, não tem. Questão correta.